Aí começou meu processo. Comecei a conhecer minha sogra. Aí, como minha sogra era da Igreja da Graça, lá no Brasil tem a nossa TV do missionário. Isso. Ela não falava assim. A única coisa que ela falava, vocês têm que casar. Porque vocês estão no pecado da Pra fornicação. acertar a vida. Porque se Jesus vir hoje, se você... Ela falava mesmo assim. Eu falava assim, Dona Júlia, a senhora era Pedro, da Bíblia. Ela falava, se vocês morrerem Júlia hoje... é o nome dela? É, Júlia, minha sogra. Eu homenageei minha sogra. Minha mãe não tava pra me homenagear, né? Cercelê. É verdade. Tadinha da minha mãe. Aí foi Júlia. Eu falei, Dona Júlia, a senhora é Pedro. Ou vocês casam, vocês têm que casar. Porque se vocês morrer hoje... Ela falou, vocês vão pro inferno. Eu falei, vige? Eu nem Não entendia. Não entendia. Eu falei, que é isso, inferno? Eu sabia que existia um Deus. Mas não sabia que era Jesus, Espírito Santo, os frutos e tal. Não tinha relacionamento. Não, e minha com ele. sogra era uma mulher muito sábia. Ela não falava, ligava no missionário. Deixava a televisão. Deixava lá. E a gente conversava, mostrava as roupinhas da Júlia, que eu ganhei muita roupa da Júlia. Depois que eu descobri que era menina, e ela jogava lá. E nós dois... A palavra não volta vazia, né? E ele comprava... Depois que eu ganhei a Júlia, ele comprava cerveja pra me beber em casa. Uau! Você não precisa sair, né? Tipo, O Du tirar do nunca... ambiente. Eu falei, amor... E eu era muito vulgar. Shorts curto, mostrando o corpo. E eu falava, amor, você... Ele falou, eu tinha esperança. Eu sabia que você ia mudar. Ele via em mim o que nem você eu não mesmo. via. Uau. E ele teve paciência pra esperar. Eu não era sábia. Ele já era um homem maduro, Sim, com sim. 33 anos. 33? 33. E eu com 17. Ele que fazia as compras de casa. Ele que escolheu os móveis da minha casa. Tipo assim, Pra você tanto fazia, eu queria um pai. né? 16 anos de diferença. E esses dias eu e ele estava conversando. Eu falei, amor, eu estava procurando um pai em você. Então, por isso que eu não me importava. Em casa, eu trabalhava, o meu marido, né, ia lá comprar comida. É o provedor, eu nem sabia cozinhar direito. Eu aprendi na padaria, muito assim. Então, assim, eu queria um pai. Não queria um marido. um marido. Aí, Deus começou a transformar através da minha sogra. Aí, eu comecei a entrar no católico. Aí, tipo, chocava um pouco, porque o Du, por mais que não... Que tava mas fora, chocava. ele tinha a raiz Ele cristã, tinha, né? Eu tava fazendo catequese, Evangélica. eu fui batizada na católica, depois de ter tido a grande. Júlia, queria batizar a Júlia. O Du falou assim, aí o Du pegou em mim e falou assim, essa filha também é minha. Ela que vai decidir o que ela vai querer. Ok. Aí eu fumava, depois que eu ganhei a Júlia, eu fumava erguilha escondida. Uau. Aí foi quando ele falou assim pra mim, se a Júlia um dia chegar e querer fumar, você não tem que falar nada, porque você tá dando exemplo. Nossa. E a Júlia tinha 4 ou 5 meses. Eu dava de mamar. Uau. Nossa. Então, assim, aí foi quando... Foi um processo Eu era uma lento, criança, né? Foi um processo lento. Foi. Aí minha sogra me deu uma Bíblia. Sim. Aí começou. Aí eu comia, eu fazia pergunta, Deus, por que não pode batizar criança? criança. Aí foi. E Deus começava a derramar. Aí eu pedi de presente pro Du, que no meu aniversário sempre ele dava um presente. Eu falei pra ele, em vez de você me dar um presente de valor, me dê a nossa TV. Me dá de presente a nossa TV. Uau. Porque eu queria muito. Sim, porque eu via minha conhecer, sogra, né? missionária, orando. Aí eu falei, E na sua cidade não tinha igreja, era isso? Eu não tinha a Igreja da Graça. Tinha a Igreja lá, da né? Graça, mas fechou, não lembro, trocou de pastor, porque lá no Brasil tem muitas trocas de pastores. Aí a igreja, os membros saem, tinha. Depois a gente foi. Aí ele não frequentava a igreja, mas assistia a nossa TV. Todo dia de manhã com a minha sogra. Todo dia a nossa TV. Aí Você eu morava pedi- com a sua sogra? Não, eu ia, né, cedo, eu gostava Ok. muito Vocês de moravam lá. perto? Não. Uns 5 minutos de carro, 10 minutos de carro. É, perto, 10 minutos de perto, carro. É, perto. Ainda mais pro Brasil, é pertíssimo. Mas Guaíra interior. Eu morava em Guaíra, era interiorzinho, né? Cidade pequena. E quando começou o meu processo de conversão, a minha mãe começou a ir contra mim. Uau. Olha lá, Mariazinha. Lá vem a irmãzinha. Aí minha amiga falava assim, pronto, não bebe, não faz mais nada, lá vem. Porque quando a gente quer Jesus, Interessante isso, né? Quando você tava Tudo fazendo sem tudo errado, Tava tudo a sua bem. mãe não falava nada.
Isso é mesmo, é o diabo mesmo. E pra eu e minha poder- mãe era parceira de copo. Meu Deus. A gente não bebia pra cair. A gente ia limpar a casa, lavar roupa e bebia. Eu e ela. Tipo, mãe, isso aqui, bebia. Então, assim, um dia eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, hoje eu decidi parar de beber. Época de eleição, chovia bebida. Sim. E minha boca aguava. Falei, não, eu decidi parar de beber. Aí minha mãe falou assim, você cuida, viu, que esses crentes que fica pedindo dinheiro Quer dizer, dá dinheiro pra bebida, pra bebida, e pra pro cigarro. Minha cigarro, mãe não tudo era bem. muito sábia, né, nessa Aham. época. Ela falava isso. Aí eu ganhei a nossa TV. Você ganhou. O Du me deu. Falei, boa, a nossa TV. E lá tinha... Aí foi que... Eu não era casada ainda. A Júlia, quando completou 1 aninho... Minha sogra... O Du me pediu em casamento, eu estava com 5 meses. Eu não lembro quantos meses eu tava não grávida ainda. Caiu uma pessoa aqui. Pronto, já saiu. Ai, meu Deus. Eu não lembro quanto tempo que eu estava grávida. O Du me pediu em casamento, porque minha sogra tinha pagado o nosso casamento. Não, eu brinco na rua do cemitério. É até mesmo aqui a morte nos separe. Na rua do cemitério ele me pediu em casamento por conta de um documento. Na rua do cemitério. É aqui onde nós vamos nos separar, vamos encontrar só lá na glória, aqui no cemitério. Aí foi na rua do cemitério. Aí a Júlia, com 1 aninho de idade, a gente se casou. Mas antes disso, mesmo no erro, Deus começou a trabalhar. E era o Canal 4, lembro até hoje, no Canal 4, um pastor, não lembro quem é esse pastor, tava pregando sobre esse versículo, que Deus é um fogo consumidor, que por onde ele passa, todo o mal queima. Uau. Aí pela televisão, ele falou, põe a mão na sua cabeça. O Du tava do meu lado e a Júlia no chão, dormindo assim, no colchão. E foi a primeira vez que eu tive experiência com o Espírito Santo, Uau. mesmo eu no erro. Sim, Porque eu não era casada ainda. Então, assim, Deus, ele mesmo... Ele te mostrou, né? Tipo, que uma fagulha, né? Só um pouquinho. Isso aqui é só um pouquinho do que eu tenho. Aí, coloquei a mão na cabeça. E como eu vivi muito na promiscuidade, bebida, ali eu tive uma libertação. Nossa. Porque aí sozinha em casa. o Pela Du tava televisão. cochilando, Sim. dormindo do meu lado, e eu Júlia. assistindo, aquela sede, né, por Deus, Sim, descobri quem a era Júlia ele, dormindo dormindo também. nos meus pés. Aí eu coloquei a mão na cabeça e começou a queimar. E não doía, era um fogo gostoso, né? Uhum. Aí eu fui pro banheiro, eu tinha vergonha de chorar na frente do Du. Hoje eu não choro, eu já choro pra toda a igreja. Olha, eu choro Chorando perante uma igreja. E eu comecei a chorar. Eu falei, ali eu senti o amor de Deus. Aí nós se casamos. Aí Você vê a importância também da televisão, né? Que da o missionário televisão. sempre fala, Sempre né? fala. Enfatiza isso. Porque às vezes em lugares onde o evangelho não chega através de pessoas pessoas. físicas, É, né? é. Tá entrando Tá através entrando, da é televisão, verdade. gente. E foi muito É um bom. canal de bênção mesmo, né? E a nossa TV tem 11 canais evangélicos, tem um canal da Bíblia que lê só a leitura, Bíblia, pra quem né? não Só sabe opção. ler. É verdade. Não tem filmes, tipo, não tem essas coisas. Então, assim, eu queria muito, por conta também da Júlia. Eu já estava Já pensando nela, nela. né? Aí foi quando Deus começou a minha libertação. Aí eu parei de beber, parei de fumar narguilé, começou a me limpar. Parei. Ninguém falou pra mim assim, você tem que parar de usar roupa curta. Eu tinha vergonha. O Espírito Santo, né? Eu Trabalhando. sou mãe, sou casada. Meu marido não vai gostar que os outros vejam o meu corpo. Aí eu comecei... E eu não O Espírito tinha... Santo foi te trazendo uma consciência, né? E eu não tinha exemplo de casamento na minha vida. Nada. Ninguém era casado à minha volta. Aí eu ia onde? YouTube. Casamento. Como que é ser mulher sábia. Provérbios 31. Uau. Se você Foi não tem buscar nem... conhecimento. se você não tem nenhum exemplo na sua volta, a Bíblia tá cheio de exemplo.